Mateus 9. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: "Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus, ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: "Siga-me." Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Jesus é interrogado sobre o jejum então. Os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam." Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: "A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá." Então, Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher, que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma: "Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada." Jesus, voltando-se, a viu e disse: "Tenha coragem, filha, a sua fé curou você." Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Saiam! A menina não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e de um mudo. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então, tocou nos olhos deles e disse: "Que seja feito segundo a fé que vocês têm." E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: "Ninguém deve saber disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: "Nunca se viu nada parecido em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Poucos são os trabalhadores,
Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.